510 analisa no ar o primeiro, e que honra! Eu estou aqui com o maior passador para gol registrado da história, que se chama Alex, e o não registrado também, que se chama Arthur, o nosso Zico, que não há argumentos contra o que a gente vê por aí, que é 356 passes para gol contra 289 do Messi. Qual a importância da assistência, o Alex, começando por você, que é o nosso convidado? Pô, Vegeta, primeiro um prazer, um abraço para você, um abraço para o Zico, um abraço a todos que vão ter a oportunidade de acompanhar esse bate-papo. É algo louco, né? Porque até um dia desse a gente estava conversando a respeito das cobranças de falta e o Zico aparecia lá em 12º, 13º. Eu falei, eu faltei essa aula de matemática, a rapaziada não contou. E eu tive sorte do Luciano do Vale abrir os esportes americanos no Brasil e a gente copiar algumas coisas, né, do basquete, de outros esportes. Então, eu tenho aí computado essas assistências. Eu podia ter mais, viu, porque eu joguei com os atacantes que perdiam uns golzinhos assim, que era bem complicadinho. O Zico vai entender, porque ele também deve ter jogado com alguns assim. E como? Tem alguns que, se fizesse os gols que perderam, teria batido o recorde no Flamengo. Tem aquela resenha, né, Galo? Que o centroavante pedia, não dá tão livre assim não, que vai dificultar o meu trabalho. Então, dá dividida. Dá maravilha. Que é melhor. Então eu peguei isso, mas assim, Vegeta, eu acho que até pela forma como o Messi joga, já chegando aí numa certa idade e fazendo o que ele faz, não sei se são oficiais esses números dele, mas eu acredito que ele passe porque ele joga com bons atacantes, ele joga com um jogador que dá opção, então talvez ele consiga até de uma maneira bem tranquila passar, mas eu, enquanto ex-jogador, eu fico feliz porque é um número grande, né, para um jogador que jogava na minha função, então realmente eu fico bastante satisfeito com isso. Eu tive essa felicidade de ver de perto, né, e essas construções de jogada. Ontem mesmo eu estava vendo do jogo contra a Inter de Milão, que ele dá um nó no Maxwell, lá pelo lado direito, e aí o nego diz, cruzou não, eu sei mesmo, passou a bola de direita e o David fez aquele golaço. Eu e o Edu, quando estavam ali no banco, a gente comentava muito, né, sobre a visão do Alex. Antes da bola chegar, ele já saber quem é que estava melhor colocado, onde ele ia meter a bola. Eu acho que isso aí, por isso que ele está na frente de todo mundo, né? Esse gol me sacaneia pelo seguinte, eu fui naquele ano, o David foi o artilheiro do nosso time e eu fui o cara da Champions que mais deu passe direto para os gols. E tem 2 gols que a gente faz na competição, um contra o CSKA da Rússia, que o nosso ponto esquerda, o Boral, um turco, faz, e um outro tabela com o Semi, que era um centroavante que o Zico gostava muito. O Zico foi o único treinador que bancou o menino para jogar, ele era aquela coisa do menino ser da casa, nunca tinha uma sequência como o Zico teve, que aí esse gol do Maxwell esconde as outras, né? Então esse nosso papo do passe final, as outras ficam um pouco para trás, os comentários são menores. E esse gol do David, se eu não estou enganado, foi o mais bonito da competição. Tem uma coisa que é importante a gente levantar no papo, que é o seguinte: o Zico era um cara muito preocupado com a parte técnica do time dele, né? Jogador ruim, que tinha dificuldade com a bola, ele melhorou muito naquele ano, porque o Zico trabalhava demais essa condição técnica de controle, de passe curto, de um passe mais longo, de um cruzamento. É um aprendizado, né? Trabalhei com bons profissionais e 2 que trabalhavam muito fundamento, o Gilbert, que foi no início da minha carreira, e depois o Tele, né? O Tele também era um cara que cobrava ali o técnico, o domínio de bola, o passe, o lançamento, trabalhava de uma forma que você, claro, melhorava individualmente. Você estava 10 bolas no gol, fazia 9 gols, um batia na trave, ele, por que não fez os 10? Aí, se você reclamasse, ele dizia, aí ele enchia o saco, aí acabou, né? Tinha que chegar e dizer, não, mestre, na próxima eu vou fazer os 10 e tal.
que aí ele ficava tranquilo. Que é coisa boa, que eu acho que é bom para os jogadores, a gente passa para frente, né? Não vai guardar comigo. Sim. Então, cabe ao Alex passar tudo isso para frente também. Vamos embora. Sem dúvida. Sem dúvida. A assistência, é óbvio que ela é muito importante no futebol, é o último passe, mas não tinha esse valor todo antigamente, não era nem contabilizada durante muito tempo, durante toda a sua carreira praticamente. Não é, patrão? Mas é como o Alex disse, né? Através de outras modalidades, como que o Luciano do Vale, né, trouxe aqui principalmente aquele domingo que passava todos os esportes, todas as modalidades, o futebol americano, né? O cara que lança. Ninguém podia imaginar que aquilo ia pegar no Brasil. Então, o melhor do time, aquele cara que mete aquela bola pro cara outro lá pegar e fazer como é que é? O touchdown, grande touchdown. Esse inglês, Joel Santana, é uma maravilha. É uma maravilha. Qual é a dica que vocês dão? Aí depois vem o vôlei do levantador. Né? É importantíssimo. Exaltado. Os mais exaltados. Aí vai no basquete, os caras começaram com aquele negócio de ponte aérea. Começou isso também. O futebol começaram a valorizar também. E eu vou contar uma história para você aqui do Flamengo. O Nunes, né? Quando ele chegou no Flamengo, a preocupação dele é fazer gol e tal. Chegou ao ponto da gente dizer, o jogo vamos começar 1-1 em vez de 0-0 com o gol do Nunes. E não era por aí. Então comecei a mostrar para ele a importância do que era dar um passe. E no Campeonato Brasileiro de 80, os últimos 4, 5 jogos, ele me deu uns 5, 6 passes, eu fiz os 5, 6 gols. E eu já estava desesperado querendo dar um passe para ele, porque ele não fazia a porra do gol. E aí, ainda bem que ele fez na final e depois foi fazendo nas outras finais. Então, você retribuiu muito bem. Eu ia falar que você pulou a pauta, porque eu vou pegar o favorito de vocês, a ciência favorita da carreira de vocês. Você já está falando aí do Alex? Tá com certeza em pauta aquela história, do Fenerbahçe. Não, é que você não tem nem a pauta na mão, isso aí é injusto. Eu tô aqui, mas esse negócio de vendo. Com pauta na mão não é comigo, não. Você tem visão, é diferente. Entendeu? Eu sei que você tá empregando uma rapaziada meio estranha ultimamente. Falando em visão, como é que faz para ter dom para ter esse olhar clínico? Você vê muito comentário assim, estão errando, estão pecando na última bola. Como é que faz para essa última bola chegar? Assim, eu acho que te ajuda muito se você tiver um entendimento com o teu atacante. Porque muitas vezes essa última bola, ela é metida. Ela sai, só que o atacante fez um movimento diferente. O atacante foi para o lado contrário, o atacante entrou marcado, o atacante entrou em impedimento. Essa relação com o atacante é importante. Então, muitas vezes você vai encontrar... O Zico deu uma deixa boa agora. Tem muito centroavante que ele não é tão goleador, mas ele abre tanto espaço para que um segundo atacante se utilize daquele espaço. O próprio meia se utiliza. Às vezes, um cara bem marcado, ele te oferece uma situação diferente. O Zico jogou na seleção de 82, que inicia com o Reinaldo, que passa por Careca e acaba jogando com o Serginho. É um diferente do outro. A penúltima bola, que é essa bola do passe, saía, mas tem que ver como é que é a jogada final. Então, assim, muitas vezes quem está comentando, quem está vendo, vê um problema na penúltima bola, que é esse passe, mas às vezes ela saiu. Às vezes o que não saiu foi a movimentação correta de quem está na frente. Então, assim, essa última bola muitas vezes é dom, mas muitas vezes é algo trabalhado pelo próprio treinador, pela movimentação em cima da característica dos atletas. Então, para mim, o problema maior não é quem tem a bola, o problema maior é quem está sem a bola, o que ele te oferece, porque os espaços normalmente eles existem, né? O jogador que tem essa qualidade de jogar por trás, normalmente ele acha, mas muitas vezes ele não acha essa conexão com quem vai receber essa bola na frente. Eu dando exemplo de jogadores, eu joguei no Flamengo com 2 que faziam essa movimentação e era muito fácil meter bola para eles, porque eles, além de tomar cuidado com ali do impedimento, eles faziam uma movimentação muito boa e davam espaço não só
para a gente enfiar a bola, como também entrar ali naquele espaço para chegar e finalizar. Foi Nunes e o Luizinho, Tombo, Deus o tenha lá. Na seleção, não. A seleção, o período meu, era um período de onde o jogo era diferente. Era mais técnica, não era aquele time que tinha jogador veloz na frente. Os velozes que eu tive foi só talvez Zé Sérgio, ou então Newton Batata. O que eu fazia, eu conversava muito com eles. Isso que o Alex falou, de diálogo. Olha, quando eu pegar a bola, o primeiro cara que eu olho é o número 9, é o centroavante. Então, fique atento que eu estou de olho em você, mesmo se eu estiver de costas. O olho de trás é cego, mas de vez em quando ele enxerga. Então, tu gosta, né, Vegeta? Ele citou dois, cita dois também, Cabeça, que sejam caras que se posicionavam muito bem para receber o teu passe. Eu posso, por exemplo, Vegeta, ficar nos dois que eu joguei com o Zico lá no Fenerbahçe, que eram dois que um não tinha nada a ver com o outro. Que um era o Kesman, que ele era famoso na Europa, tinha sido chuteira de ouro jogando na Holanda, tinha feito sucesso na Espanha e na Inglaterra. Mas ele era um fazedor de gol. Você tinha que fazer todo o trabalho para a bola chegar nele e empurrar para dentro. Se você ficasse naquela de fazer uma tabela, de esperar uma segunda bola, ela não vinha. Então, quando jogava com o Matea, você tinha um entendimento do jogo, sabendo que a bola... Se o David Linguarudo tivesse aqui, você já sabe o que ele ia falar, né? Sim, ele ia gaguejar. Mas ele era burro, né, Zico? Porque ele queria fazer tabela com o Kesman. Eu falava ele tinha mais 9 para tabelar. Ele queria tabelar com o Kesman. E o Semi não, o Semi era o contrário. O Semi era esse de movimentação, mas você podia esperar uma tabela dele. Você podia esperar algo para ocupar o espaço dele. E isso que o Zico falou é real. Mas assim, trazendo aqui para o Brasil... Boa. Eu joguei com o Evaí. Nossa. E era um negócio assustador, porque ele te dava as duas opções, tanto de jogar com ele, de jogar no espaço. Já peguei o Evaí no fim de carreira, então você tinha que achar muito bem o passe, porque ele não tinha velocidade. E ao mesmo tempo eu peguei Aristizábal e Marcelo Ramos, que eram mais jovens, movimentavam muito, e ali pareciam que eles eram lentos, mas eles tinham uma explosão curta muito boa. E eles movimentavam muito ao contrário da bola. Então eu sabia que, por exemplo, se eu pegasse uma bola e eu tivesse virado para a esquerda, eles já iriam para a direita, que era algo que a gente conversava muito, era algo que a gente trocava muito de ideia. E aí eu peguei na seleção brasileira durante algum período alguns doentes que os caras faziam coisas assim. Como é que esses caras fizeram isso? Eu só tenho que empurrar a bola lá. Aí eu tô falando de Ronaldo, eu tô falando de Romário, eu tô falando de Amoroso. E depois eu ainda peguei aquele centroavantão antigo, né? Eu peguei Oséias, por exemplo. Eu joguei com Oséias no Palmeiras e peguei Oséias no Cruzeiro. Era um poste, um monstro de forte, fazia muita parede, mas ele te dava pouca opção de bola curta. Era abrir a jogada do lado ou jogar uma bola quicada na frente do zagueiro para ele explodir. Então eu volto naquilo que eu falei anteriormente. Para isso que serve treino. Muita gente não entende para que treina tanto. Para isso que serve treino, para você trocar ideia, para você ensaiar movimentos. Porque no jogo é muito rápido. No jogo a coisa acontece e você tem que executar. Essa coisa da dupla, de você entrosar ali uma dupla do 10 ali com o pessoal da frente, é muito coisa de treino, de conversa, de dia a dia. A gente tá vendo aí hoje no Flamengo, né? Everton Ribeiro, quando pega na bola, o Bruno Henrique já sabe onde vai, o Arrascaeta já passa do lado, e no final a bola sobe no Gabigol e ele põe a bola pra dentro. Então, assim, vocês estão lendo o que tá escrito aqui, não é possível, cara. O entrosamento desse pessoal é absurdo. Você falou aí 2 nomes que eu só joguei em jogos festivos, beneficentes, são os 2 que dentro da área são fantásticos, né? O Romário e o Ronaldo. Romário, eu falei para ele, né? Facilidade com que você se coloca para receber a bola, eu falei, se eu estou jogando com você ia fazer 2.000 gols, não era só 1.000, não. Com certeza, né? Tem um gol do Ronaldo na Copa de 98, você estava lá, você estava na comissão técnica, talvez você não tenha percebido, porque eu não sei se assisti em cima ou na linha do campo, que é o gol contra a Holanda. O Ronaldo está aberto na direita, o central holandês sai para dar o bote no Rivaldo, que pega nas costas do volante, e o normal do atacante, dos atacantes normais, é ele fazer uma movimentação normalmente para onde o espaço está livre. O Ronaldo, ele vem, ele se marca, e quando ele se marca, o Rivaldo põe a bola. A hora que o Rivaldo põe a bola, ele explode na frente do cara, a hora que ele explode, ele entra com bola e tudo. Então são coisas que normalmente no comum, naquilo que a gente vê,
não se consegue ver a todo momento. Por isso que é fenômeno. Né? Era incrível. Aproveitando esse momento de grande audiência para agradecer o nosso patrocinador, a Assim Saúde, que vem um tema que eu acho que vocês consagraram muita gente dessa forma. Assistência de bola parada. Vamos lá. Eu acho que o pessoal devia treinar muito mais. Zico falou disso 888 vezes aqui no canal. Mas não só a bola direta para o gol, mas também cruzamento no escanteio, né? O passe no escanteio, no caso, e o passe naquelas faltas na proximidade da área. Não é isso, patrão? Mas entra nisso que o Zico falou há pouco, né? Ele citou lá o Jober e o Tele que faziam com eles. Falta hoje isso. Né? Eu tenho um filho que quer jogar futebol, ele tem 9 anos. Muitas das coisas que eu brinco com ele, na questão de brincar, é da parte técnica. E bola parada é parte técnica. Porque, o cara não tá te marcando, não tem ninguém, é você e a bola, e você só tem que cumprir uma ordem que foi dada pelo treinador, ou que você combinou ali, do time. Então eu quero o escanteio rápido no primeiro pau, E isso, quanto mais bolas você bater, mais mecanizado fica. E uma das coisas que eu acredito que o futebol brasileiro tenha perdido é esse especialista. Então você vê jogos aí dos mais variados times. Escanteio na direita, bate o número 8. Escanteio na esquerda, bate o número 7. Escanteio na direita, bate quem tá mais perto. Não vai ser gol. Então é treino, cara. É a parte técnica mesmo. É o requinte, é o refinamento final. E isso, tem que começar a treinar. Eu treino meu menino aqui em casa, os netos do Zico treinam aí no Rio, os outros menininhos treinam por aí, porque isso começa ali com 12, 13, 14. Quando o menino chegar com 20 anos, ele vai manter o treinamento que ele já tem ao longo da vida, para ele se tornar um especialista. É um negócio incrível, porque seleção brasileira, que são os melhores do nosso país, é a nata. A gente não tem um cara que pegue a bola e faça com a bola o que quer. Uma das coisas que eu acho também é que é o dever do treinador, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer, pela importância das bolas paradas hoje em dia, pegar o cara que melhor bate na bola para poder treinar esse tipo de jogada. No clube, os jogadores podem brincar entre eles. Vem cá, vamos fazer uma aposta, vamos ver quem faz mais gol de falta. Só que eu acho que isso tem que começar mais cedo. O menino tem que começar a bater com 13, 14, para o primeiro gol dele sair lá com 24, 25. Mas ele tem que fazer disso um divertimento. Quando eu retornei no Curitiba, nos meus 2 últimos anos, em 13 e 14, parecia que treinar era um sofrimento. Eu lembro de uma história do Raul Plasman que ele contou, que dizia que você sabia até a hora que o sol baixava ali perto do Cristo, de tanto que você treinou naquela hora. Chega uma hora que está tudo mecanizado. Então essa coisa do se divertir com a bola faz com que os especialistas surjam, mas infelizmente a gente vê diminuir isso cada vez mais. Né? Uma das coisas que o futebol brasileiro tem que fazer é procurar recuperar esse divertimento que todos nós tínhamos com a bola. O Zico falou aqui, a gente gravou um react sobre os grandes batedores de falta, que aliás está voando, você veja, link está na descrição. Ele falou que o Neymar, por exemplo, poderia ser um grande batedor de falta. Ele poderia ser essa referência de falta aqui no Brasil, porque ele tem essa qualidade. Eu lembro que na época de acompanhar o Flamengo, que você esteve lá também, Alex, durante um curto período de tempo, mas esteve, o Pet era fominha pra caramba, ele batia todos os canteios e todas as faltas. Então tinha essa repetição, tinha o melhor ia bater, como vocês estavam falando direto na resenha. Exato. O especialista. O Neymar, se quiser se transformar nesse especialista, ainda dá tempo. Ainda dá tempo para que ele aconteça de fazer 5, 6 gols num ano, numa liga, num jogo importante. Porque qualidade para isso ele já mostrou que tem. E ele andou um período que começou a fazer bastante gol, né, de falta. Pé direito, partiu, bateu, caprichou. É isso. Fechamos. Esse é o primeiro Zico 10 Analisa. Começamos em altíssimo nível. Vai ser difícil igualar esse aqui. A gente pegou simplesmente o maior passador registrado do Alex com o não registrado, que é o Zico. Valeu, Vegeta, obrigado o convite, um abraço para vocês aí, um abraço pro Galo, pra família, e para mim é sempre um prazer. Um abraço aí, obrigado, Alex, te cuida aí, um abraço para toda a família, tudo de bom e até a próxima. Olá, galera do canal Zico 10, se liga nessa dica aí, o Grupo Memorial é a única empresa do Rio que tem 2 planos de saúde, o Assim Saúde e o Memorial Saúde. Quer conferir? É só ligar 2102-5555.